Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vejam a manchete da Folha desse dia 19 de março. Igreja Universal usa jornal para fazer campanha contra Lula e o PT e disse logo embaixo que ela associa o ex-presidente a inferno e a totalitarismo. Vamos abordar aqui alguns pontos dessa matéria, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, que é muito importante. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo e principalmente compartilha esse vídeo para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, para quem acha, antes de falar do que a Folha disse sobre Lula e o PT em relação a essas eleições e também algumas coisas do passado, eu quero só esclarecer que nem sempre a Igreja Universal teve esse posicionamento que nós observamos agora, de uma igreja que apoia este governo Bolsonaro, ou, como muitos preferem, este desgoverno. Vamos ver o que a própria Folha coloca no final dessa matéria. As críticas atuais da Universal contrastam com sua postura no passado. Em eleições anteriores, a Universal apoiou governos do PT, inclusive indicando um de seus principais líderes, Marcelo Crivella, como ministro da Pesca da presidente Dilma Rousseff. Para quem não sabia, o Crivella foi ministro da Dilma. Que maravilha, hein? Em 2010, publicou um texto em que listava 7 razões para votar em quem? Na Dilma Rousseff, do PT. Segundo esse texto, os fiéis deveriam ir às urnas com consciência de que é hora de uma mulher no governo. Dilma tem uma vivência a mais. Conheceu, vejam isso, na pele o que é democracia, por ter as cicatrizes da tortura na sua luta por justiça e liberdade nos tempos da ditadura, argumentava a Igreja Universal. Pois é, aí na votação do impeachment, Bolsonaro enalteceu quem? O torturador de Dilma Rousseff, o Ustra. E hoje, vamos só observar como que a Igreja Universal é contraditória. Então ela em 2010 enaltecia as marcas que a Dilma tinha por conta da ditadura e agora a igreja apoia quem? Bolsonaro, que, insisto, enalteceu o torturador de Dilma Rousseff. Então me parece que a ideologia da Igreja Universal depende de quem está no poder. Se quem está lá se diz de esquerda, ela abraça. Mas se quem assume o poder se diz de direita, aí ela também abraça. Isso aqui é a cara do Edir Macedo, do Crivella e companhia. E aí, feita essa pequena introdução, só para vocês entenderem alguns pontos, vamos então aqui para o começo da matéria da Folha, que vai dizer que a Igreja Universal do Reino de Deus tem utilizado o seu jornal impresso semanal para desferir ataques a Lula e ao PT. E vai dizer que ela apoia Bolsonaro, enfim, e que alguns artigos, embora identificados como editoriais, são assinados pelo advogado Denis Farias do Pará, que é fiel da igreja e já ocupou o cargo em governo do Republicanos, partido associado à denominação neopentecostal. Outros não tem assinatura. E aqui ela vai trazer alguns exemplos. Em sua edição desta semana, a Folha Universal apresenta o editorial As Portas do Inferno Não Prevalecerão, assinado por Farias. O autor diz que no Brasil temos a chance de deter o avanço, vejam isso, do comunismo e do socialismo. A forma de fazer isso seria, segundo ele, rechaçando nas urnas Lula e a sua legião de partidos de esquerda nas eleições para presidente e para o Congresso Nacional, tal como para as demais casas legislativas e governos estaduais. Opa, como assim? Chance de deter o avanço do comunismo e socialismo? De quem? Do Lula e do PT? Quem me acompanha aqui no canal, antes que me chamem de lulista, de petista, sabem que eu sou um crítico, sim, dos erros e contradições do PT no poder. Mas tenha santa paciência com essa conversa fiada, de novo, de falar em comunismo e socialismo. Esse cidadão que escreveu não deve nem fazer ideia do que escreve. Na verdade, até deve fazer, mas tentam criar esse fantasma do comunismo para que as pessoas tenham medo e aí ignorem os erros de Bolsonaro e votem nele. Mas calma que eu vou falar sobre isso lá na frente. Vamos voltar aqui para essa coisa do Lula ser comunista. O próprio Lula se orgulha, e se orgulhava antigamente, que no seu governo os bancos nunca ganharam tanto dinheiro. Bom, ele não pode falar isso mais porque no governo Bolsonaro isso foi ultrapassado, Os bancos estão ganhando mais dinheiro agora do que ganharam no passado. Agora, vejam, com os dois presidentes, um que se diz de esquerda, o outro que se diz de direita, os bancos lucraram e lucraram
Muito. Sabe por quê? Porque por mais que um use a cor vermelha, o outro verde e amarela, o modelo econômico é o mesmo. Passando lá por Fernando Henrique, Dilma, Michel Temer. No suposto comunismo do Lula, praticamente metade das riquezas do país estavam concentradas na mão do 1% mais rico. Isso é comunismo onde? Bolsonaro é uma tragédia que aprofunda a desigualdade social. O PT, vamos pegar aqui um outro exemplo do suposto comunismo, pagou nos seus governos 4 trilhões, não falei errado não, é T mesmo, trilhões e 88 bilhões de juros para os rentistas, enquanto no mesmo período pagou 332 bilhões no Bolsa Família. Isso é comunismo? Vamos pegar só mais um exemplo, fiéis. No governo supostamente comunista e socialista do PT, que é uma mentira descarada que essa turma tenta colocar, insisto, para colocar medo nas pessoas, milhares ou centenas milhares de estudantes ficaram endividados com o fiéis. O governo pegou esse dinheiro, que gerou a dívida, e muitos estão hoje com o nome no SPC, e transferiu esse dinheiro para onde? Para o bolso de empresários que formaram o maior conglomerado de ensino privado do mundo. Diga-se de passagem, de uma qualidade muito baixa. Isso é comunismo onde? Então isso aqui realmente é uma loucura e a gente tem que ter consciência que eles vão tentar voltar com isso. Como o Bolsonaro não tem o que apresentar no seu governo, é um desastre total, vão tentar de novo implantar o medo nas pessoas para tentar esconder aí os seus erros, a sua incompetência, o seu despreparo. E aí essa tiragem dessa edição foi aí de 1,7 milhão de exemplares. Eu vou avançar um pouco aqui no texto da Folha, que vai trazer o exemplo de um outro editorial da edição agora de 23 de janeiro, dessa vez sem assinatura, que tem o título de Argentina e Chile, alerta vermelho, e diz: se o Brasil não tomar cuidado, passará logo a haver os mesmos desmoronamentos por aqui, mesmo já sabendo que o PT causou ao país. E diz lá que agora atribui ao governo atual, que teve que lidar com os estragos, sendo que o povo tem que lidar com eles todos os dias. O alerta vermelho está aceso e a realidade fala por si. Não vê, vejam isso, não vê quem não quer ou finge que não vê porque lucra com isso. Opa, eu posso pegar essa parte final aqui e dizer o mesmo sobre o governo Bolsonaro. Não vê quem não quer ou finge que não vê porque lucra com isso. Tem gente lucrando, né, seu Edir Macedo? Então tem muita gente hoje que, apesar da tragédia, se dá bem com ela. A gente sabe que em períodos de crise tem uma pequena minoria que vai se dando bem, vai aumentando a sua imensa fortuna. E, por conta disso, estão pouco se lixando se aqui embaixo o número de moradores em situação de rua aumenta, se o número de pessoas endividadas aumenta, se o poder de compra das pessoas diminui, se a inflação está aumentando, porque, insisto, tem gente lucrando com a tragédia da maioria. E todos sabemos, aqui a gente observa que a ideia deles é o quê? Fala do governo atual e fala do PT, tentando reforçar o que? A polarização. E como eu ia dizendo, a gente sabe que essa polarização acaba ajudando quem? Esses dois que lideram, porque aí Bolsonaro tenta alimentar nos outros o medo da volta do PT. E o PT tenta alimentar nos outros o medo da continuidade de Bolsonaro, e aí muita gente enxerga um como sendo o mal maior e o outro o mal menor, e o Brasil vai se afundando. Quem perde com isso é quem está aqui embaixo, trabalhando e produzindo. Então é necessário o Brasil se livrar disso, dessa polarização, mas no final eu falo sobre isso. Vamos continuar aqui que no editorial Sem Máscara e com as Garras de Fora de janeiro, Farias escreve no editorial da Folha Universal que Lula tornou-se o símbolo da corrupção e da degradação da família cristã, e a sociedade não aceita mais a sua volta ao poder. Olha, eu tenho 1000 críticas ao Lula como presidente político, mas Bolsonaro não é o melhor exemplo de valorização da família cristã. Agora, uma coisa não dá para negar, ele gosta de proteger os filhos, a esposa, ex-esposas, e para isso mexe na Polícia Federal, para isso mexe no COAF, tudo para impedir as investigações de corrupção. Então vejam que aqui uma coisa está ligada à outra. Agora eu vou trazer uma informação que muita gente não sabe. Vocês sabem que Bolsonaro, quando foi ter lá o seu filho Renan, o 04, deixou por conta da esposa decidir se faria o aborto ou não? E aqui eu não quero nem entrar nesse assunto, mas o Bolsonaro, que vive se dizendo aí agora o defensor disso e daquilo, em entrevista à revista Isto É Gente, em 2000, quando perguntado pela jornalista Cláudia Carneiro sobre sua posição em relação ao aborto, o então deputado Bolsonaro respondeu:
tem de ser uma decisão do casal. Ele relatou ter sido instado a decidir sobre o assunto. Já passei para a companheira e a decisão dela foi manter. Está ali, apontando certamente para o menino. Então, Bolsonaro, insisto, é uma farsa total que tem muita gente que ainda acredita, mas milhões de brasileiros já compreenderam e já, enfim, se livraram disso que ele tentou pregar e vender como imagem de conservador nos costumes, liberal na economia, alguém defensor da pátria, da família. Bolsonaro, insisto, é um traidor que enganou muita gente. E aqui o PT tem participação nisso, porque os seus erros e contradições ajudaram a criar esse clima para eleger alguém tão despreparado como Bolsonaro. E no mesmo mês, como mostrou o painel, a Folha Universal publicou um texto apócrifo que afirma que não é possível ser cristão e de esquerda. Eu diria, como cristão que sou, que não dá para ser cristão e bolsonarista. As duas coisas não combinam. Eu entendo que muita gente foi iludida, se sentiu traída, alguns ainda estão, e aos poucos as pessoas vão se despertando para isso. Mas agora até o conceito de esquerda no Brasil está desvirtuado. E nesse ponto, ditos esquerdistas acabam colaborando para desvirtuar a imagem daquilo que é ser de esquerda, centro-esquerda, enfim. Agora, passando um pouco aqui para outro ponto, deixando essa matéria de lado, imaginem, meus amigos e amigas, o nível dessas eleições. Vai ser Lula de um lado tentando dizer que no seu governo a gente vivia num paraíso, o que é uma mentira, mas que muitos acreditam porque a tragédia agora é tão grande que parece que Lula fez um governo perfeito. Aí as pessoas estão dispostas a esquecer corrupção, tragédia na economia, falta de reforma estrutural e dizem que agora votam no Lula, às vezes até reconhecendo erros, porque Bolsonaro é um mal maior. Aí Bolsonaro tentará passar a ideia de que ele não tem culpa na tragédia, é sempre assim, né? Sempre do STF, do Congresso, da pandemia, da guerra, prefeitos, governadores, o que também é uma mentira. Ele nunca assume responsabilidades. Se for para ser um presidente como ele, que não assume aquilo que ele pode fazer, deixa outro assumir, sai daí, Bolsonaro. Agora, Bolsonaro hoje tem maioria no Congresso. Ele comprou o Centrão com o tal orçamento secreto, emenda de relator, e a boiada vai passando por lá, só em relação ao que não presta. Se ele quisesse melhorar a vida do povo, a maioria para isso lá ele tem. Pandemia, vários países se saíram melhor da pandemia que o Brasil. Então Bolsonaro é uma tragédia na economia e a pandemia não pode ser colocada como justificativa. Ela atrapalhou ali um pouco, atrapalhou, mas insisto, não foi pandemia só no Brasil, foi no resto do mundo e vários outros países estão saindo. Por quê? Compreenderam a importância do Estado no crescimento, no desenvolvimento, na superação de crises. E Paulo Guedes está aí como ministro até hoje. Bolsonaro não teve peito para tirá-lo e não depende de STF e Congresso para isso. Depende de quê? Da sua caneta BIC. Guerra na Ucrânia, né? Poderia ser o pretexto para Bolsonaro mudar o quê? A política de preço da Petrobras, que antes da guerra tirou do nosso bolso 106 bilhões de reais e mandou para acionistas minoritários. Repito, antes da guerra. A guerra só vem o quê? Agravar o problema que não precisa de STF nem Congresso. Basta a caneta BIC do Bolsonaro falar, vamos mudar essa política de preço da Petrobras. E aí estamos aqui pagando gasolina, diesel, gás de cozinha caríssimos para beneficiar uma pequena minoria. E sobre o STF, eu tenho profundas críticas. Acho que ele acaba passando do ponto várias vezes, entrando em assuntos que não deveriam ser judicializados. Ok, mas eu quero que os bolsonaristas que vierem aqui, é um desafio que eu lanço para vocês, deixem nos comentários uma única medida do STF que justifique nesse ano o país crescer 0,3% a 0,5%, que é uma projeção de bancos que não são comunistas. E eu insisto num ponto aqui nesse canal, que a gente não pode ir para essas eleições votando num porque acha que ele é o mal menor para derrotar o mal maior. Né? Deixa isso, pelo amor de Deus, para se fazer num segundo turno, caso o melhor candidato não esteja lá. Vamos falar aqui um pouco de alguns outros candidatos. Ciro Gomes, que para muitos, inclusive bolsonaristas e lulistas, reconhecem que o Ciro é o melhor candidato, com as melhores propostas, melhores ideias, com uma experiência, ficha limpa, tem baixa rejeição, alto potencial de votos, está em terceiro lugar nas pesquisas e pode sim tirar Lula ou Bolsonaro do segundo turno. Você tem, por exemplo, o Sérgio Moro, que aparece um pouco atrás do Ciro,
tecnicamente empatado em algumas pesquisas. O Dória aparece atrás dos dois, mas ambos, nesse caso, diferente do Ciro, esses dois têm uma altíssima rejeição e menor potencial de votos, mas estão aí, tem gente que gosta deles, né? Você tem Simone Tebet, uma mulher de respeito no Senado Federal, não concordo com tudo que ela fala e defende, mas está lá, é alguém que você não pode, enfim, considerar como sendo uma opção para esse ano. Então, quem vier até aqui, não tenha pressa para definir voto agora. Não se sinta pressionado a ir com Lula ou com Bolsonaro porque tem medo de um ou de outro. Vote no melhor. Deixa para votar, insisto, no menos pior que você acha lá no segundo turno, se o melhor candidato não tiver. Então, meus amigos, eu quero deixar aqui só um pedido final. Em 2021, a Igreja publicou mais de 80 milhões de cópias da Folha Universal. Vejam a gravidade disso. Então, a sua ajuda compartilhando esse vídeo pode ser muito importante para que a gente demonstre que a Igreja Universal, enfim, a ideologia dela me parece que tem muito a ver com quem está no poder. Como eu disse lá atrás, apoiou o PT até pouco tempo, agora se diz bolsonarista, defensor desse governo. E aí? Eu não duvido que quem ganhar as eleições, lá vai estar a Igreja Universal tentando se aproximar para de uma forma ou outra estar ali colada com o poder, e a gente sabe quais são os interesses em torno disso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!